presença e ora ao Senhor para que Ele fale contigo nessa noite, para que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Santo Deus, Pai amado, Senhor da vida, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus como nenhum Deus existe, Pai. Tu és um Deus poderoso, Tu és o Deus majestoso. Quero consagrar a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Te pedir que o Senhor fale conosco essa noite, fale aos nossos corações, de tal forma que a gente saiba que é o Senhor que está falando. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada e acrescenta em nós aquilo que ainda nos falta, Pai. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, ela não volte vazia. Ela cumpra aquilo para o qual o Senhor a designou. Como disse o meu irmão Rafael, nós não estamos aqui por obrigação, Pai. Nós estamos aqui porque nós Te amamos. Nós temos uma agenda contigo, Senhor. Nós temos um encontro com a Tua palavra, com a Tua presença. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. E a Tua voz está de tantas maneiras e de tantas formas, através de um louvor, através das circunstâncias, através de um conselho, através de uma escuta na oração, mas também a Tua voz está na Tua palavra. Então fala comigo essa noite, fala com os meus irmãos essa noite, aqueles que precisam tomar decisões, aqueles que precisam viver milagres, aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam de uma resposta do céu, aqueles que precisam viver algo novo essa semana. Descortina a Tua palavra para nós. Amarra o valente. Tira todo tipo de impedimento de ouvir a Tua voz essa noite. Eu não posso ministrar o coração dos meus irmãos, mas Tu podes. Eu não tenho nada para acrescentar à vida dos meus irmãos, mas Tu tens. Eu não sei, mas Tu sabes. Então eu te peço, mais uma vez, usa, como o Senhor usou aquela jumenta para Balaão, usa essa jumenta aqui, Pai, para a glória do Teu nome, para o Teu povo ser abençoado essa noite. É o que eu te peço, para a glória de Deus e para a vergonha do inimigo. E toda a igreja em concordância diz, amém. Pode sentar, querido. Marcos capítulo 9, a partir do verso de número 14. E vai ser uma longa leitura, e que Deus me dê graça, para que eu possa expor as Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, diz assim. Nós estamos numa série de mensagens, né, irmão? O que é ser igreja? E hoje, se eu tivesse que colocar um tema para essa mensagem, a igreja não é incrédula. A igreja é uma igreja que alcança o perdido. E a igreja é um lugar de humilhação e humildade, para que Deus seja exaltado. Verso 14 em diante diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é isso que discutis com eles? E um entre a multidão respondeu: mestre, trouxe aqui o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanham, lança-o por terra, e espuma, e rilha os dentes, e vai defiando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E eles trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha fé, na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Até aqui, irmãos. Bom, vamos lá. Antes de entrar no texto, só a título de introdução, nós precisamos afirmar ou reconhecer que o mundo espiritual ele é real. Nós precisamos, antes de entrar num texto onde fala da existência de demônios, nós precisamos, como servos do Senhor, compreender que o mundo espiritual ele não é fictício, ele não é uma história, ele não é uma ilustração, ele é real. Nós sabemos, como diz a palavra do Senhor em Daniel e em Ezequiel, que 1/3 dos anjos se rebelaram contra o Senhor. A Bíblia chama esse fato de anjos caídos, que saíram e foram expulsos do céu, juntamente com Lúcifer, que lidera esta hoste maligna. Anjos caídos, conhecidos também como demônios. Demônio são seres espirituais que promovem o mal. A palavra em grego, demônio, significa entidade ou espírito do mal, ou inimigos, ou que promovem o mal. Bom, se sabemos que existem demônios, nós sabemos que existem anjos. Se sabemos que existem demônios e anjos, compreendemos e reconhecemos que existe inferno e céu. Se sabemos que existe demônios, anjos, inferno e céu, nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Aliás, na escola bíblica das crianças, entende-se que o inferno, de forma equivocada, é do diabo. O inferno não pertence ao diabo. O inferno foi criado por Deus para juízo dos demônios e dos ímpios. Bom entendermos que o mundo espiritual é real e que há influência real no mundo físico. Obviamente que os demônios, eles não têm poder e autoridade acima de Deus, mas eles têm poder e autoridade. Aliás, o mundo espiritual existem hierarquias, existem principados, potestades, dominadores. É organizado o mundo espiritual. Existe hierarquia territorial, existe hierarquia para que a ação maligna tenha efeito. Aliás, o mundo espiritual ou os demônios, eles agem de 3 formas. Eles agem, primeiro, trazendo tentação. Fala comigo, tentação. Irmãos, a tentação, nós lemos hoje de manhã, na consagração, ela só tem poder para quem não ora. Jesus Cristo disse: orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação. A tentação é algo do mal, é algo maligno. E a tentação, por exemplo, são ações como ódio, vício, pornografia, espírito violento, impulso carnal. Isso é obra de demônios. Pastor, isso acontece na vida de crentes? Sim, irmãos, infelizmente, mas acontece sim. Né? Muitos crentes são tentados e muitos deles caem em tentação. Mas o diabo também age, os demônios também agem com uma influência espiritual chamada de opressão. Fala comigo, opressão. E a opressão, a palavra é angústia, medo,
peso espiritual, setas e dardos inflamados que atingem muitas pessoas e eles não têm controle sobre a nossa vida, nem na tentação e nem na opressão. Mas isso acontece. Acontece inclusive na igreja, acontece inclusive na casa de muitos cristãos. Acontece muitas vezes com motivo, outras vezes sem motivo. Às vezes tem pessoas que em casa, por exemplo, assistem filmes de terror e estão abrindo brechas para que na sua casa demônios entrem. Por exemplo, algumas frequências musicais em que os demônios entram através de frequência musical e traga influência e traga opressão na vida de muitas pessoas. Muito comum isso acontecer. Mas existe um terceiro nível, ou seja, o pior nível de ação maligna, chamada de possessão. Fala comigo, possessão. Pastor, um crente pode ser possesso? Um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, resgatado pelo Senhor, retirado do lamaçal e colocado na rocha que é Jesus Cristo, pode ser possesso? E eu afirmo categoricamente para você, não. Um cristão convertido de verdade, irmão, não é convencido. Eu não estou falando de frequentador de igreja. Eu não estou falando de dizimista, ofertante. Eu não estou falando de pessoas que namoram, paqueram Jesus. Eu estou falando de pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Eu estou falando de pessoas que verdadeiramente tiveram um encontro com o Senhor, cujos olhos foram abertos, cujo coração de pedra foi quebrado. Essas pessoas não podem ser possessas. Mas a gente vai falar nesse texto sobre possessão. Aliás, um dos discípulos de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o diabo entrou nele. Jesus diz isso claramente, que o diabo entrou em Judas. Ali não foi apenas tentação, ali não foi apenas uma influência, ali não foi apenas uma opressão do mal, ali foi possessão maligna. E o que é possessão maligna? É o corpo não tem mais controle do homem. O demônio agora controla o corpo. Agora domina as ações do mal. Existem cada coisa assim, meio arrepiantes nessa área de possessão. Tem um colega meu que é pastor, que a gente fazia a obra do Senhor lá no sertão, e ele disse que a mãe dele, com quase 70 anos de idade, teve uma experiência de possessão maligna. Imagina uma senhora de 70 anos de idade, teve uma experiência de possessão maligna, e nessa possessão maligna ela tomou 1 litro de cachaças de uma vez só, assim. Depois que ela tomou 1 litro de cachaça de uma única vez, ele disse e afirmou que não foi só ele que viu, o irmão dele, e isso aconteceu dentro do apartamento deles. Eu não sei quantos de vocês são familiarizados com o termo, mas ela deu um salto mortal dentro do apartamento. É um pulo para trás sem mãos, vira 360 graus. E aquilo deixou ele chocado, assim, porque ele falou, como uma mulher de 70 anos de idade consegue tomar 1 litro de cachaça de uma vez só? Como é que ela pode ter movimentação no corpo dessa forma, que se não consegue nem andar direito? Mas isso é real, o mundo espiritual, ele é real. Aliás, muitas vezes, nós acreditamos que os demônios só agem na vida das pessoas, nesse texto aqui, nesse exemplo, né? Que se debate no chão, que espuma, que range os dentes. A gente só acha que é assim que os demônios se manifestam, né? Mas não é só assim não, irmão. Não é só assim não. Não é mesmo. Tem muitas pessoas que estão escravizadas a vícios, que estão possessas. E não se manifesta publicamente no aspecto de se debater no chão ou espumar com a boca. Não se manifesta dessa forma, mas se manifesta de outras formas. Então é possível alguém ter a manifestação, a possessão maligna, sem virar os olhos, sem espumar a boca, mas tem e perde o controle da sua vida, do seu corpo, e os demônios agora fazem cavalo de Satanás. Tomam conta do seu corpo, da sua mente e da sua alma. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o mundo espiritual, né? De fato, os demônios, eles existem. E de fato, e não precisa você ter medo deles, tá, irmão? Só não despreze os seus desígnios. Sabendo que eles têm poder e autoridade, sim.
mas eles não podem mais do que o Senhor. A palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Isso também nos dá um alerta de que nós não podemos brincar com o mundo espiritual. Não podemos brincar com o mundo espiritual. Normalmente a porta de entrada para a ação de demônios chama-se pecado. Normalmente a porta de entrada é o que é chamado de legalidade, o que é chamado de brecha, ou o que é chamado de habilitação demoníaca. Normalmente são brechas que as pessoas abrem. E aí, obviamente, que eles podem tomar conta. Muitas vezes, as pessoas, elas são movidas por um orgulho. Pastor, isso é possessão? Não, mas é influência. É influência. É uma influência maligna. Às vezes é uma inveja, é uma influência maligna. Deus não coloca inveja em ninguém. Às vezes é um descontrole, é uma raiva, é um espírito de violência. Isso não vem de Deus, irmãos. Isso não é traços de personalidade, não. Isso é ação e influência do mal. Tem gente que fala assim, mas é o meu comportamento. Não, não é comportamento, não. Isso é influência maligna. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de trabalhar. Isso é influência maligna. Maligna. Tem pessoas que são avarentas. A palavra avarento significa ávaro, ou amor ao ouro, aquele que mergulha na praia com um sorrisal na mão, e ele não se dissolve. Aquelas pessoas que amam o dinheiro, e para amar o dinheiro não precisa ter dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro, mas ama o dinheiro. Tem pessoas que são cheias dessas influências em várias áreas da sua vida, né? Eu escrevi algumas delas aqui, mas vamos parar de dar ibope aqui para Satanás, porque a glória aqui sempre vai ser para o Senhor nosso Deus. Então, sim, há uma influência, é uma ação, vamos dizer, leve de demônios. Sim, há uma opressão, vamos dizer que é uma ação média, maligna de demônios. E sim, há possessão, que é uma ação extrema, maligna de demônios. E ele atua destruindo casamentos, ele atua trazendo vícios, ele atua trazendo confusão. João 10,10 diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele veio de verdade para destruir relacionamentos, para destruir igrejas, para destruir chamado ministerial. Ele vem para destruir, ele vem mesmo, tá? E normalmente essa é uma ação maligna, que portas que nós mesmos abrimos. E se nós não encontrarmos o caminho da volta, o caminho do arrependimento, o caminho da santificação, não brinque com essas coisas, porque elas são verdadeiramente sérias. Então vamos entrar no texto. Marcos capítulo 9, versículo de número 14 em diante. Diz assim o texto, na minha Bíblia, versículo de número 14. Teve uma vez, irmãos, que um milagre aconteceu aqui. Não sei o que aconteceu aqui no altar. E botaram água de coco. Eu fico orando para que esse milagre repita, mas às vezes é só de vez em quando que acontece. Aconteceu assim, sabe? E não era nem um dia especial, nem nada. Quando eu tomei a água, era água de coco. Estou orando para Deus tocar os corações. Eita, Jesus. Versículo 14 de Marcos capítulo 9 diz assim: quando eles se aproximavam dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor dos escribas e discutiam com eles. Bom, irmão, vamos entender um pouquinho aqui o que diz esse texto, tá? Só tem discussão, só tem confusão, só tem argumento religioso, onde não há o poder de Deus, onde não há a presença gloriosa do Senhor, onde não tem transformação de vida, sobra argumento. E eu vou ser aqui até pesado, sobra teologia, onde há ausência do Espírito Santo de Deus, sobra legalismo, onde não há a presença do Espírito Santo de Deus, sobra conversa, e pouca misericórdia, e pouca transformação. Então esse versículo 14 aqui diz que havia alguns grupos, um grupo de escribas, um grupo de pessoas. Nesse contexto aqui havia uma família que estava sofrendo, havia os discípulos de Jesus Cristo,
Havia os escribas, os religiosos, e havia uma multidão. E ninguém trazia solução, era só discussão teórica. Tinha muita gente lá que era garganta, falava muito e agia pouco. Mas é assim que começa esse texto. No versículo 15 diz: e logo a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Irmãos, se ninguém resolve os problemas que existem, Lucas 1,37 fala que tem um que resolve qualquer tipo de problema. E a multidão viu quem chegou para resolver. As pessoas enxergam de onde tem virtude, de onde tem poder. Aonde só tem confusão, onde só tem discussão e não tem transformação, provavelmente Jesus não está naquele lugar. Quando eu falo lugar, eu estou falando indivíduo, eu estou falando família, eu estou falando corpo vivo de Cristo. Verso 16, então ele interpelou, perguntou, questionou os escribas: o que é isso que vocês estão discutindo com eles? Jesus chega para trazer um basta. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Ontem eu fui participar de um treinamento, encontrei Caleb lá. Ontem eu fui participar de um treinamento e eu encontrei um aluno meu lá no treinamento. E o aluno veio ali no intervalo do almoço, antes do intervalo do almoço, na hora do café. E o aluno chamado Barbosa chegou para falar comigo e disse assim: Marcelo, eu queria te dar um abraço, eu queria te agradecer por aquilo que você me disse há 7 anos atrás. Eu falei: o que foi que eu te disse? Há 7 anos atrás. Ele falou: você não tem ideia, mas você me disse algo que transformou a minha vida. E eu falei: mas o que aconteceu? Aí ele falou assim: olha, naquela época eu estava vivendo uma vida de escravidão. Eu estava vivendo uma vida de miséria, de escassez financeira, dificuldade em muitas áreas. E em um dos seus treinamentos você disse assim: hoje chegou o dia do basta. E eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta e escrevam 3 coisas que vocês vão parar de fazer para que a vida de vocês seja transformada. E eu disse aquilo de forma despretensiosa, né? E ele escreveu naquele papel que ele iria parar de beber. Ele escreveu naquele papel que ele iria parar de se prostituir, porque ele pagava garotas de programa, ele não tinha esposa, pagava garota de programas. Ele escreveu naquele papel, e ele escreveu naquele papel que ele iria fazer uma reserva financeira. Isso há 7 anos atrás, no ano de 2019. E ele me encontrou ontem, nunca mais vi o Barbosa. Me encontrou ontem chorando, me abraçando, feliz, dizendo: Marcelo, eu hoje sou empresário. Eu tenho uma empresa no ramo de consórcio. Eu tenho 22 funcionários. Eu estou casado. Eu agora sou servo de Jesus Cristo. Desde aquele dia não coloco um pingo de álcool na minha boca. Desde aquele dia eu não me prostituo mais. Marcelo, a minha vida financeira foi transformada. Mas não foi só a vida financeira. E ele ficou tão emocionado. Eu também fiquei ali na hora, assim, eu fiquei impactado. E eu creio, irmãos, eu creio que precisa chegar o dia do basta na nossa vida. Posso ouvir um amém? Eu sempre repito aqui uma frase, nas minhas orações eu também as digo, dizendo: Senhor, retira de nós aquilo que não te agrada e acrescenta em nós aquilo que ainda nos falta. Eu digo isso frequentemente. Eu não preciso dizer a você o que é que você precisa parar de fazer. Você sabe. E talvez isso seja uma grande ação de transformação na tua história. Eu não sei se é um pecado de estimação. Eu não sei se é uma murmuração de estimação. Eu não sei o que é, se é alguma brecha de estimação. Eu não sei se é alguma inconstância de estimação. Eu não sei. Eu não sei se é uma falta de profundidade com Deus, de parar de flertar com o pecado. Eu não sei. Mas eu sei que Deus pode mudar a nossa história, desde que nós cheguemos para Ele dizendo assim: Senhor, eu quero dar um basta disso na minha vida. Aqui no versículo 16, versículo 17, diz que um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe aqui o meu filho possesso de um espírito mudo. Aquele era o dia do basta daquela família. Aquele era o dia do basta da ação do mal.
Aquele era o dia do basta, da ação do maligno. Um pai em desespero leva a sua maior dor, sua maior luta, sua maior necessidade a quem pode resolver. Eu sei, irmãos, eu sei que nós, pessoas, precisam de pessoas. Eu sei disso, irmão. Não vou desprezar aqui que nós precisamos de conselhos, nós precisamos de um abraço, nós precisamos de, muitas vezes, uma correção um do outro, porque a Bíblia fala que o ferro afia o ferro. Nós precisamos, às vezes, de oração, orar uns pelos outros, a palavra do Senhor diz isso. Eu sei que a gente muitas vezes precisa confessar os nossos pecados uns aos outros, como Tiago diz. Eu sei que a gente precisa amar uns aos outros, eu sei. Mas tem coisas na minha vida e na tua vida que as pessoas não vão conseguir resolver. Não vão conseguir dar solução. Existem áreas, lutas, prisões na nossa alma, às vezes de anos, que não foram resolvidas, não foram tratadas. Às vezes traumas, às vezes decepções, às vezes feridas na nossa alma, às vezes, como é que eu posso dizer? Sem ser pesado. Às vezes desconfianças. Minha esposa é mineira, né? Os mineiros sabem do que eu estou falando. Mineiro é desconfiado. Eu até brinco, né? Eu brinco dizendo assim, olha, o mineiro é tão desconfiado, mas tão desconfiado, que a minha esposa fala assim, quem é? Eu falo, é a sua sombra, amor. Pode ficar tranquila. Às vezes a gente é desconfiado com as coisas, com as pessoas, porque nos machucaram, porque fizeram conosco o que nós não gostaríamos, porque falaram, caluniaram, mentiram, se levantaram. Eu sei que existem coisas na nossa alma que o psicólogo não vai resolver, que as férias não vão resolver. Só o óleo do Espírito Santo do Senhor e o seu bálsamo vai tratar, curar e restaurar na nossa alma. Mas, nesse dia, aqui no verso 17, a Bíblia diz que um pai de família que estava aflito, angustiado, que estava vivendo há anos essa luta, pediu a quem pode resolver. E começou a contar o histórico. No verso 18 ele diz, o meu filho, aonde quer que o apanham, ele se lança por terra, ele espuma, ele rilha os dentes, ele vai se defiando, e eu roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. O verso 18 diz que os discípulos de Jesus não conseguiram resolver. Às vezes, irmãos, os crentes não vão nos ajudar, irmãos. Às vezes, até quem anda com Jesus não vai conseguir nos ajudar. Às vezes é só o Senhor que vai entrar na causa para tratar aquilo que nenhum médico pode resolver. Eu creio que se nós levarmos as nossas dores ao Senhor, eu creio que se nós levarmos as machucaduras da nossa alma ao Senhor, eu creio que Ele tem poder, não só para curar, mas para restaurar, para libertar, para salvar, coisas que o homem não pode fazer. Aqui no verso 19, a minha Bíblia diz assim, então Jesus lhe diz, ó geração incrédula, até quando eu vou estar convosco, até quando vocês vão sofrer? Tragam-me o menino. Então deixa eu parar aqui e dizer para você, muitas vezes os nossos problemas não são de ordem financeira. Muitas vezes os nossos problemas não são de ordem profissional. Muitas vezes os nossos problemas não são de ordem relacional. Muitas vezes os nossos problemas não são de ordem emocional. Às vezes os problemas nossos é um problema de fé, irmãos. Às vezes é um problema de fé. E Jesus deixou claro aqui que o problema era incredulidade. Deixou muito claro isso aqui no versículo 19. Ó geração incrédula, até quando vocês vão sofrer? Às vezes o sofrimento da nossa alma é porque nos falta fé. A palavra do Senhor diz em Hebreus que sem fé é impossível o quê? É impossível agradar a Deus. Eu não estou dizendo que nós vamos resolver, eu estou dizendo que Deus resolve. Mas eu estou dizendo que muitas vezes nos falta fé. E a gente nem precisa ter a fé de Abraão, irmãos, vocês vão entender o que eu estou falando. A gente não precisa nem ter a fé de Abraão, porque esse homem, esse pai de família,
A fé dele era pequena e ele deixou isso muito claro, que ele era uma fé meio, sabe aquela fé, eu creio, mas não sei se vai dar certo, eu creio, mas eu não sei se resolve, eu creio que essa porta abre, mas será que ela abre esse mês, esse ano? Eu creio que Deus pode curar, mas será que ele vai usar o médico, ele vai curar sozinho, vai usar o remédio, ou ele vai deixar um tempo passar? Às vezes é assim a nossa fé, e essa fé não tem nenhum problema, mas creia, o problema é não crer. O problema é não acreditar que Deus pode quebrar os corações de pedra que deixamos na nossa casa. O problema é às vezes acreditar que Deus não pode abrir as portas de ferro que estão trancadas. O problema é que a gente acha que não tem cura para a nossa alma, porque já aconteceu há muitos anos. O problema é que a gente acha que não tem jeito mais servir a Deus nas igrejas, porque todas as igrejas são iguais. O problema é que nos falta fé. Aqui no versículo 20. Trouxeram o problema para Jesus. O problema era um menino que estava endemoniado, possesso. Não era apenas influência, não era apenas uma opressão, era uma possessão maligna. O diabo tinha entrado no corpo daquele menino. Versículo 20, a minha Bíblia diz que o espírito que estava naquele menino se agitou com violência. Há uma reação espiritual diante de Jesus. Todas as vezes que nós levarmos os problemas diante de Jesus, deixa eu dizer uma coisa, o inimigo ele intensifica mais. A luta parece que aumenta mais. As coisas parecem que pioram mais. Eu sempre digo que antes de melhorar, piora um pouquinho mais. Porque antes da bonança, a tempestade é mais forte. Antes da terra prometida, tem um deserto escaldante. Antes de ser honrado pelo rei do Egito, por Faraó, tem uma prisão injusta. Antes de ser colocado príncipe na Babilônia, tem cova dos leões. Antes de ser honrado, tem fornalha. Às vezes o inimigo vai se agitar. E no versículo 20 diz que o espírito imediatamente se agitou com violência e jogou aquele menino no chão e ele espumava. Então, não desista quando a luta aumentar, irmãos. Posso ouvir um amém? Não desista. Quando a luta aumentar, está no caminho. Está no caminho. Falta pouco. Fala assim, falta pouco. Irmão, quando a luta aumenta é porque falta pouco. Eu creio. Eu creio nisso. De verdade, eu creio muito nisso. Tá? Então, e não importa quanto tempo dura essa luta. Eu vou dizer de novo para que você entenda. Não importa quanto tempo dura essa luta. Porque luta na vida de um crente tem dia e hora para terminar. Posso ouvir um amém? Olha o que diz o versículo 21. O versículo 21, Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Há um mês? Há uma semana? Há 15 dias? Há um ano? E o pai do menino responde: desde a sua infância. Irmãos, não tem problema velho que Deus não possa resolver hoje. Não tem. Ah, mas ele é assim desde que nasceu. Irmãos, nós não somos do melô de Gabriela. Vai morrer assim não. Não vai nascer assim, não vai morrer assim não. Porque eu creio num Deus que interfere na história. Porque a história tem antes de Cristo e depois de Cristo. E a vida da nossa família tem antes de Cristo e tem depois de Cristo. Amém? Na nossa igreja também tem antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui no versículo 21 diz que havia muito tempo aquela luta. A dificuldade era de muitos anos. E o pai, além de dizer o tempo, ele agora quis dizer que o problema estava muito grande. Era muito intenso. No verso 22 ele diz que ele se lança no fogo, ele se lança na água, o inimigo tenta matá-lo, e ele faz a pergunta crucial do verso 22, versículo 9, a tua Bíblia aberta, irmão. A pergunta crucial, a chave desse texto. Se os teólogos estivessem aqui, eles diziam a chave hermenêutica desse texto. O que é uma chave hermenêutica? Tudo que vem antes, tudo que vem depois, se resolve nessa frase. E o pai faz aqui a chave hermenêutica desse texto. Se tu podes, faz alguma coisa. Olha aqui no versículo 22. Se tu podes, faz alguma coisa. Irmão, imagina um homem chegando diante, eu falo, eu não tenho como não falar isso aqui. Eu vou repetir, eu vou ser aqui repetitivo, me perdoem. Mas imagina um homem chegando diante do Criador do universo. Imagina um homem chegando diante do Deus que tudo pode. O Deus que colocou limite no mar.
o Deus que abriu o mar, o Deus que fez cair pão do céu, o Deus que fez fazer coluna de fogo à noite no deserto, o Deus que faz os leões jejuarem, o Deus que pega um pastor de ovelha e coloca ele sentado no trono de Israel, o Deus que tem todo o poder para destruir gigante com uma pedrinha, o Deus todo poderoso. Aí nós, homens, feituras das mãos de Deus, chegamos para ele e dizemos: se tu podes resolver, Senhor. E aí Jesus responde, e na minha Bíblia não é uma exclamação, não é uma pergunta, é uma afirmação. Tem uma exclamação na minha Bíblia aqui no verso 22, não sei se tem na tua, mas tem uma exclamação aqui no versículo 22. Cadê? É o 22? É o 22. No final do versículo 22, da parte B, o homem diz assim: mas, porém, todavia, se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós. Aí Jesus responde de forma categórica. Irmão, não é uma sugestão de Jesus. Não é uma pergunta de Jesus. Jesus afirma. Jesus diz: se pode. Não vou gritar aqui, porque Jesus não gritava. Ele era educado, ele era um gentleman. Mas era como se ele estivesse dizendo assim: se pode. Se pode. Como assim se pode? Aliás, deixa eu voltar no finalzinho do versículo 22. Aquele homem tinha dúvida. Ele tinha fé, mas ele tinha dúvida. Mas ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração rendido. E é assim que nós devemos ser como igreja. Ele fez assim, ele falou assim: se tu pode, faz alguma coisa, tem compaixão. Olha o que ele diz: tem compaixão da minha família, tem compaixão de nós que somos os pais desse menino, tem compaixão dos irmãos dele que estão vendo ele sofrer, tem compaixão aqui da nossa comunidade que estão sofrendo junto com ele, tem compaixão de nós. Jesus estava diante dos gentios, Jesus estava diante de uma família provavelmente pagã, ou de uma comunidade pagã, e esse homem, ele faz uma pergunta temerosa, mas ousada: se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão. Eu acho que o que salvou ele não foi nem a pergunta, irmão. Eu acho que salvou ele foi o que ele falou depois da pergunta. Se tu podes, faz alguma coisa. E depois ele diz: tem misericórdia de mim, porque nós estamos sofrendo. Tem compaixão de nós, porque nós estamos sofrendo. E ele diz que não era o sofrimento só dele. Na minha Bíblia diz: tem compaixão de nós. Provavelmente da esposa também. Provavelmente dos irmãos também, porque quando alguém da nossa casa está doente, quando alguém da nossa casa está endemoniado, a casa inteira sofre. Se tem alguém na nossa casa presa a demônio, a casa inteira sofre. Se tem alguém na nossa casa presa a vícios, a casa inteira sofre. Se tem alguém na nossa casa na prática do pecado, a casa inteira sofre. E aí ele fala: mas tem compaixão de nós. Aí Jesus no verso 23 diz assim, irmãos, Jesus tira o foco do problema. Nós temos às vezes o foco no problema, irmão. O nosso foco muitas vezes é no problema. Estou sem dinheiro, pastor, ore por mim. Pastor, lá em casa está um problema muito grande. Enfermidade, pastor, ore por mim. A gente é assim, irmão, eu também sou assim. Eu também sou assim. Dia 31 termina o mês, ainda falta o dinheiro para terminar de pagar as contas do mês. A gente também é assim, irmão, aqui na igreja. Né? A gente estava, hoje, acho que Deus fez um milagre aqui hoje, mas a gente estava 84% para pagar as contas do mês da igreja. A gente é assim, foca no problema. Mas Jesus tira o foco do problema. Olha o versículo 23, Jesus bota o foco aonde, irmãos? No versículo 23, Jesus tira o foco do problema e bota o foco na fé. Fala assim: eu preciso tirar o foco do problema e focar na fé. Olha a solução. Jesus diz no verso 23, se podes. Olha o que ele respondeu: se pode. Tudo é possível a quem? A quem? É a quem sofre. Presta atenção aqui, que é uma pegadinha, irmão. Casca de banana aqui. Pergunta de vestibular. Concurso. Pergunta de prova. Quem sofre que vive milagre é? Hã? Quem pede é que vive milagre é? Quem quer é que vive milagre é? Quem é que vive milagre? Quem crê, irmão. É quem crê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Não é com os olhos carnais.
E Jesus disse que o problema tem solução desde que você creia. Eu vim aqui essa noite para dizer que o meu problema e o teu problema tem solução desde que nós creiamos que Ele tem poder. Porque a Bíblia diz, no versículo 23, que tudo, não são algumas coisas, não é o problema da igreja, não é o problema financeiro, não é o problema de saúde, tudo é possível ao que crê. Eita Jesus, eu estou igual o pai desse menino em algumas áreas. O versículo 24. Irmãos, a nossa fé, ela não pode estar baseada nas pessoas, ela não pode estar baseada no que nós temos, ela não pode nem estar baseada na nossa experiência, mas nós precisamos ter uma fé verdadeira, honesta, simples, genuína, porque Deus responde a uma fé sincera. Não é uma fé perfeita, não, é uma fé sincera, não é uma fé perfeita. Eu não sei se você tem coragem de ser honesto com Deus, igual o pai desse jovem foi. Ele foi extremamente honesto com Deus, mas extremamente honesto. Aqui, no versículo de número 24, o homem, o pai do jovem, diz assim a Bíblia: imediatamente o pai daquele menino exclamou com lágrimas. Irmãos, agora nesse momento aqui eu imagino, e aí eu imagino uma cena hollywoodiana aqui agora, irmão. Não tem jeito. Imagine uma cena aqui. Jesus, o menino demoniado do lado, os discípulos do outro lado, os escribas atrás, a multidão olhando aquela conversa particular de Jesus com o pai daquele jovem. Jesus diz para o pai daquele jovem assim: se pode, tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz no versículo 24 que o pai daquele jovem diz, com lágrimas nos olhos, com o coração quebrado, machucado pelo sofrimento do tempo, mas diante da possibilidade do milagre, diante da possibilidade da resposta das orações, diante do sobrenatural. E ele fala com lágrimas nos olhos, no versículo 24, ele diz o que nós deveríamos dizer em todas as nossas orações: socorre-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. Em algumas versões vai dizer na minha pequena fé. Imagina agora aquele homem sendo brutalmente verdadeiro e honesto, dizendo para Jesus: eu sei que tu podes, mas me ajuda porque eu ainda não consigo ver isso. Me ajuda a acreditar nisso. Me ajuda porque a minha fé não está vendo ainda essa porta. A minha fé não está vendo ainda o marido. A minha fé não está vendo ainda eu sair do aluguel. A minha fé não está vendo ainda essa enfermidade curada. A minha fé não consegue me permitir confiar de novo nas pessoas. A minha fé não consegue permitir eu ser curado desse sofrimento e da saudade que eu sinto. A minha fé não permite, então me ajuda. A minha fé não permite muitas vezes vencer o vício. Me ajuda. A minha fé não permite muitas vezes dizer não para o pecado, então me ajuda. Com lágrimas nos olhos, com sinceridade no coração, com um coração contrito. E a Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito. Deus não despreza os humildes. A Bíblia diz que Ele honra os humildes. Ele rejeita os soberbos, mas Ele honra os humildes. E aquele homem se humilhou diante e debaixo das onipotentes mãos do Senhor. Versículo 25. A autoridade dos céus. A voz que cala todos os demônios. A voz do basta. Como quem diz, isso até hoje. Como quem diz, acabou o opróbrio, o sofrimento contínuo acabou. A voz que disse àquela menina, filha de Jairo, levanta, porque eu te mando. É a mesma voz que disse, Jairo, sai para fora. A mesma voz aqui que disse, tempestade, eu te ordeno, acalma, vento, emudece. A mesma voz aqui no verso 25 diz
espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a voltar nele. Por quê? Porque se um demônio sai, a Bíblia diz que ele, se não for ocupado pelo Espírito Santo, 7 demônios voltam. Mas Jesus dá uma ordem completa. Ele não manda apenas sair. Ele diz, sai. E quem vai tomar conta desse jovem agora é o Espírito Santo de Deus. Ele vai entrar e vai dirigir a vida dele. Essa família vai ser restaurada. O milagre chegou. E o Rei dos Reis se apresentou. E acabou a festa do diabo nessa casa. Acabou a gritaria. Acabou a discórdia. Acabou a bebedice. Acabou as drogas. Acabou a prostituição. Acabou o basta. O dia do basta chegou. Meu Deus do céu. Lembra que eu falei que antes de vir coisa boa, o diabo quer se levantar? Ele quer aparecer de novo, ele quer dominar. Olha o 26, irmãos. Olha a resistência do demônio querendo sair, quer dizer, querendo aparecer. E o menino começa a clamar, agitando-se muito. E ele cai no chão como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem ele morreu. Mas como diz Isaías, eu te tomo pela tua mão, levanta. Jesus pega na mão direita daquele menino, ergue aquele menino, porque eu creio no Deus que levanta os que estão caídos. Eu creio no Deus que levanta aqueles que estão prostrados. Eu creio no Deus que levanta aqueles que estão paralisados pela opressão, pela influência e pela possessão do mal. Eu creio no Deus que me toma pela minha mão direita e me diz, não temas, porque eu estou contigo, por onde quer que andares. Jesus pega na mão daquele menino e levanta aquele menino. E quando ele entra na casa, os discípulos perguntaram depois, mas Senhor, o que aconteceu ali? Eita, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai ter gente que vai chegar e dizer assim, como é que foi esse negócio aí? Como é que Deus abriu essa porta? Me explica aí, pastor. Como é que foi essa cura? Eles estão assistindo a gente agora. A irmã Juliana e o irmão Luiz tiveram uma notícia essa semana que o câncer retrocedeu e está saindo. Como é que foi? Como que foi? Aí a gente vai dizer, eu não sei, foi Deus que fez isso. Foi Deus. Como é que ele agora foi liberto? Porque assim, irmãos, tem pessoas que são libertas gradativamente, né? Ela se converte, e aí o processo de libertação às vezes é gradativo. E algumas pessoas é automático assim. Tchum! Eu não sei. É igual aquele homem que foi curado da cegueira, e ele saiu da presença de Jesus cego ainda. Aí Jesus disse, vai andando. Porque enquanto você for andando, você vai começar a enxergar. Às vezes em algumas pessoas o milagre é um processo, né? Deus tira o desejo do álcool, tira o desejo da prostituição, tira o desejo da pornografia, vai tirando as pessoas da nossa vida, que eram influências do mal. É um processo muitas vezes, mas na vida daquele jovem não foi um processo, foi imediatamente. A restauração foi completa, a libertação foi completa. E como eu falei no início, às vezes as pessoas não vão conseguir resolver, mas depois que a solução chegar, elas vão chegar e perguntar para você, como foi que isso aconteceu? Porque às vezes, irmãos, fracasso espiritual é falta de intimidade com Deus. Às vezes o demônio não sai, não é porque o demônio é poderoso, não é porque Deus é fraco. É porque está faltando oração e jejum só. Está faltando intimidade. Está faltando santidade. Às vezes o marido ainda não foi liberto, porque está faltando mais quebrantamento. Às vezes o desejo do álcool ainda não saiu, porque está faltando mais intimidade com o Senhor. Mais quebrantamento. Às vezes a avareza não saiu ainda, e você está dizendo, nada na minha vida muda. Aí Jesus respondeu para os discípulos que existem batalhas que são espirituais. Existem necessidades que não são humanas, que são sobrenaturais.
E a vida de oração, presta atenção no que eu vou te falar. A vida de oração nos dá autoridade espiritual. Quando você ora, não é você que faz, é Deus que faz. Hoje de manhã na consagração foi uma presença maravilhosa do Senhor aqui. Você que não estava, perdeu. Como diz o carioca, perdeu, playboy. Você perdeu que você não estava aqui na consagração. Mas hoje de manhã foi uma presença tão maravilhosa do Senhor. Porque imagina, irmão, você numa guerra muito grande. E aí você ora. E aí Deus dá a estratégia para você. Qual a estratégia? Arma, faca, espada. Não, e Deus diz, vamos louvar. Coloca os levitas na frente. Coloca os sacerdotes na frente. Porque enquanto vocês louvarem, eu vou despedaçando o laço. Eu vou quebrando o arco do forte. Eu vou expulsando os demônios. As nossas armas são espirituais, irmãos. Hoje de manhã o pastor Alexandre, com muita propriedade, disse que nós pedimos a Deus para resolver as coisas. E a gente se levanta do joelho da oração e vai lá tentar resolver. Aí Deus diz, é você que vai resolver? Então vai lá. E eu já disse a você que tem coisa que é só Deus que pode resolver. Só Deus. Falta oração, falta poder. Problemas antigos não limitam o poder de Deus. Autoridade espiritual é intimidade com Deus. Milagre começa quando a incredulidade sai e a fé chega. É sobre isso, ser igreja. Ser igreja é crer. Ser igreja é se quebrantar. Ajuda-me, é ser sincero. Ajuda-me na minha pequena fé. Ser igreja é orar. É jejuar. Ser igreja é louvar a Deus quando as coisas não tiverem mais saída. É agradecer a Deus quando a ansiedade chegar. Olha que loucura, irmão. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4. Antes, façam conhecidos diante de Deus as orações com súplicas e ações de graça. Porque Deus que colocará paz na sua mente e no seu coração. É oração. É gratidão. É louvor. É jejum. Aí a gente quer fazer o quê? Correr para lá e para cá, Gilmar, para resolver as coisas. A gente quer o quê? Se esforçar mais. Deixa eu dizer para você, quando as coisas apertam para mim, eu acho que está faltando esforço, então eu vou ter que trabalhar mais. Vou trabalhar dobrado, porque está apertado, eu vou trabalhar mais. Aí Deus faz assim, é você que vai resolver, né? É você, Marcelo? Eu imagino Deus no céu dizendo, vai não. Olha, deixa ele quer resolver sozinho. Ele orou, mas ele não acredita. Estou dizendo para mim, para não dizer que é para vocês, tá? Mas é para nós esse recado aqui. É para a gente. A gente ora e depois a gente vai usar o argumento com as pessoas que a gente quer que Deus alcance. Não é, Paulo disse que não é persuasão humana, mas é poder de Deus. O problema não é o inimigo. O problema é nosso nível de intimidade com Deus. O problema não é a dificuldade. E eu quero terminar, como diz o pastor Alexandre, fechar a minha Bíblia, dizendo que o problema, ele só é grande quando eu estou pequeno. Ele só é grande quando eu estou pequeno diante dele. E eu esqueço que não tem problema maior do que o Deus que eu sirvo. Não há problema maior do que o Deus que eu sirvo. E Deus pode mudar as coisas instantaneamente. Instantaneamente. Uma prisão de 450 anos
Deus fez assim, ó, para libertar o povo. Um decreto para matar todos os judeus. Deus fez assim, ó, e usou a princesa Esté, a rainha Esté, para anular o decreto. Assim, ó, que Deus faz, ó. É assim. Ah, mas tem muito tempo esse problema. Mas Deus pode, amanhã, segunda-feira, dia 30 de março de 2026, salvar aquele coração de pedra. Deus pode amanhã, dia 31 de março de 2026, fazer ele dizer assim: eu quero me casar com você hoje para a gente se consertar com Deus. Amanhã, dia 31 de março, Deus pode fazer uma obra e o cliente dizer assim: olha, eu quero fazer um negócio com você. Amanhã, dia 31 de março, Deus pode levantar uma pessoa e dizer: eu não sei porquê, mas eu quero abençoar a tua vida. Amanhã, dia 31 de março, eu posso receber uma ligação do seu Antônio, o dono desse prédio, e dizer assim: olha, eu quero dar esse prédio de presente para vocês. Quando o irmão Luiz ir lá de novo fazer o exame, o médico dizer assim: olha, eu não pode encerrar a quimioterapia, não precisa mais. É assim, irmãos, é assim. Esse é o Deus que a gente serve. Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Oh, Senhor maravilhoso, me faz crer no Deus do impossível, Pai. Oh, Senhor, gera poder nessa igreja, Senhor. Gera poder nessa igreja, da intimidade com o teu Espírito. A resposta vem do Senhor para a nossa vida. O nosso milagre, a nossa resposta, não virá dos homens, virá do Senhor. Quando Jesus chega, o milagre chega junto com Ele. Quando você enfrenta crises, mas corre para Jesus, Ele é a solução. A dor, a dificuldade, é só uma oportunidade para viver milagres e viver coisas sobrenaturais com o Senhor. A dor não é o fim, é o caminho que te leva a experimentar coisas grandiosas com Deus. O milagre começa muitas vezes no desespero da nossa alma. A sua dor não pode te afastar de Deus, ela tem que te levar mais perto dEle. A autoridade não é falar alto, a autoridade é intimidade com Deus. Não adianta ter cargo. Ah, é o que? Ele é presbítero, é diácono, ele é o que? É pastor, ele é o que? Não, Deus usa servos, vasos de barro, não precisa de títulos. A autoridade espiritual não vem de títulos, mas vem de relacionamento. Você vai viver coisas só se você crer. Porque a incredulidade é o maior bloqueio da nossa vida. Jesus está aqui hoje confrontando a incredulidade, dizendo para mim e para você: tudo é possível ao que crê. O problema não é a dificuldade é a fé. O problema não é os demônios, é a fé. O que é que tem limitado a tua vida? O que é que tem parado a tua caminhada? Uma fé genuína e verdadeira toca e move o coração de Deus. Como aquele homem disse: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Deus não exige perfeição, Ele espera sinceridade do nosso coração. Uma fé verdadeira reconhece as fraquezas, mas ela não desiste de crer. Você tem sido verdadeiro com Deus? Ou você está tentando aparentar uma coisa que você não é? Porque os demônios só vão sair com intimidade, com jejum e com oração. A gritaria da casa só vai sair com jejum e oração. O espírito de loucura só vai sair com jejum e oração. A prisão dos vícios só vão sair com jejum e oração. As maiores batalhas são espirituais. Relacionamento com Deus. Irmãos, você investe no secreto e Deus realiza no público. Você investe no secreto e Deus realiza em público. A tua vida de oração é que sustenta a tua vida, a tua casa, a tua família. É ela que te dá autoridade. Não adianta ser um discípulo sem poder.
Não adianta ser uma multidão sem discernimento. Deus quer um pai com uma fé imperfeita e sincera. Só isso basta para realizar um milagre. Quem sabe hoje é o dia do teu milagre ou amanhã é o dia do teu milagre. Não seja religioso, seja sincero. Deus quer pegar na tua mão direita e dizer: não temas. Não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu sou o teu Deus. Sustenta, Senhor, a nossa vida. Com ousadia eu faço a oração daquele pai. Me ajuda, Pai. Se tu podes, faz alguma coisa na minha casa. Se tu podes, faz alguma coisa nessa igreja. Se tu pode, faz alguma coisa na vida dos meus irmãos. Se tu pode, faz alguma coisa na vida dos obreiros dessa igreja. Se tu podes, faz alguma coisa na vida dos homens dessa igreja, das mulheres dessa igreja, dos jovens dessa igreja, das crianças dessa igreja. E eu ouço a tua resposta essa noite: se pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então me ajuda na minha pequena fé. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Com os teus olhos fechados, com a tua cabeça curvada, como fizemos essa manhã, vamos adorar ao Senhor. Chama a Micheline e João do Monte. Nós vamos vencer com armas espirituais, poderosas em guerra. O louvor quebra cadeias, dissipa as trevas, quebra o dardo inflamado do maligno. O louvor de Davi, os espíritos saíram de Saul. O jejum mata a nossa carne. O jejum nos aproxima de Deus. A oração é amizade com Deus, é confiança no Senhor, é relacionamento com Deus. Oh, Senhor, vai agora, Senhor, na casa da irmã Deise e cura ela dessa enfermidade, Senhor. Vai agora, Senhor, na mente, no coração do seu Alexandre, o pai de Larissa, e liberta ele, Senhor. Tudo é possível ao que crê. Vai agora, Pai, nos meus irmãos que estão aqui, que não estão conseguindo vencer o pecado, liberta-os pelo teu poder. Aqueles que estão caídos, levanta-os. Aqueles que estão fracos, fortalece-os. Mas não nos despede de mãos vazias, Senhor. Faz, Pai, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Para a glória do teu nome. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo. Com os olhos fechados, adore, Senhor.